Você já se perguntou como investir nesse mundo cripto? Quais são as principais criptomoedas, criptoativos? Qual é o tamanho desse mercado, projeções, oportunidades? Mas se sente um pouco perdido aonde pesquisar todas essas informações? Eu quero te apresentar hoje aqui a plataforma que eu julgo ser a principal nesse quesito, onde você vai poder agregar todas essas informações e aprender muito mais sobre esse mundo novo. Meu nome é Felipe Verca, aqui eu falo sobre investimento e cripto, principalmente. É uma área que eu gosto muito, já cubro há um bom tempo, sou especialista nessa área. Então, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora mesmo. Curta, compartilha, veja os outros vídeos que eu fiz aí anteriormente, tanto sobre cripto quanto também investimentos. Acho que você vai gostar bastante. Inclusive, nesse formato de vídeo aula, eu fiz um sobre Bitcoin, analisando se o ciclo está no fim ou não. Vou colocar aqui destacado para você conferir também, tá? Então vamos lá, começando aqui a nossa aula de hoje, né? Olhando a plataforma principal de agregação de informação que eu considero no mundo cripto, que é a CoinMarketCap, tá? Então coinmarketcap.com é o nosso site e na primeira página você já tem muita informação interessante, tá? Principalmente o tamanho do mercado cripto. O que é isso? Né? Todos os ativos, criptoativos somados hoje valem quase 4 trilhões de dólares. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a nossa Bolsa Brasileira, somando todas as empresas listadas, privadas, né, não chega a 1 trilhão de dólares. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de quase, já basicamente passou, né, 4 vezes o tamanho da Bolsa Brasileira. Da última vez que eu atualizei esse dado, estava em 700 bilhões aí de dólares. Então a gente já está aí 4 vezes o tamanho da Bolsa Brasileira, incluindo Petrobras, Vale, enfim, todos os principais bancos aqui, né, privados. É muito dinheiro dentro desse mercado, pessoal. Então a gente vê que não é um mercado que começou ontem, é um mercado muito robusto, né, um mercado que já tem um bom volume aí financeiro alocado, inclusive volumes negociados, né, diariamente. Esse é outro dado que já aparece aqui na tela nos principais criptoativos, tá? Destaque sempre os principais ativos aqui, você pode filtrar do maior para o menor. Geralmente já vai aparecer aqui em relação ao market cap, tá? Então a gente vê o Bitcoin dominando muito, né? Em relação ao market cap, desses 4 trilhões, mais da metade aqui é do Bitcoin. Eu já vou mostrar aqui como é que é a dominância dele nesse mercado. O volume, né, nas últimas 24 horas, aqui ele traz aí também um consolidado de vários ambientes de negociação, né? A gente tem essa diferença no mercado cripto, não é tudo centralizado em uma bolsa só, né, de negociação. A gente tem vários lugares, vários pools de liquidez, eu diria, centralizados e descentralizados. E a média aqui, pelo que o site acaba acompanhando, é isso daqui que está sendo negociado nas últimas 24 horas. Interessante filtrar aqui do maior por menor, que não é o Bitcoin que tem o maior volume, e sim o dólar tokenizado da Tether. É uma das empresas que tokeniza dólar. A segunda maior é a Circle, a USDC e a USDT são os principais criptodólares negociados no mundo cripto. Você vê o volume abissal, né, nas últimas 24 horas aqui de negociação de dólares já no ambiente de Web3, no ambiente de blockchain. É geralmente por meio do dólar Tether ou do dólar Circle, aqui o USDC, o USDT, que a gente entra nesse mundo para poder depois parear com várias outras vários outros criptoativos, né? Não só criptomoedas, lembrando, tem uma distinção. Vou trazer mais para frente por aqui todas as utilizações, né, de cripto que existem no mercado, tá? Mas voltando aqui ao market cap, segunda maior criptomoeda, que no caso um criptoativo, né, que também é uma criptomoeda, 500 bilhões aqui de market cap, é a Ethereum, né? A rede Ethereum, que seria nossos computadores descentralizados, eu diria, tá? Então a gente já tem as principais, a gente consegue ver aqui às vezes uma outra moeda, se quiser olhar, né, se ela está no top 20, 30, 50, até no top 100, é interessante, né? Às vezes está vendo uma moeda que está, poxa, nem existe na listagem aqui do site, que cobre a maioria delas. Vocês verem aqui na barra inferior, né, a gente tem mais de 25 milhões de criptoativos. Tem muita tranqueira aqui, tá? Mas muita mesmo. Muita meme coin aqui que não serve para nada, mas ele acaba acompanhando, né? Mais de 800 exchanges, as corretoras, né, de criptoativos, e o market cap novamente aqui
de 4 trilhões. Então tem bastante informação legal aqui. Embaixo já a dominância do Bitcoin, que a gente vai clicar para ver em detalhes. Você pode clicar aqui no Market Cap, e aí tem um pouquinho mais de detalhe de como está sendo o movimento do crescimento desse mercado no último ano, nos últimos 30 dias e desde o início. Olhe como que está sendo uma alta aí quase imparável, né, de crescimento aqui desde 2022. E aí a gente já tem também a informação da dominância do Bitcoin, bem alta, né, quase 60% do mercado de cripto é no Bitcoin. Tá? Então tem bastante potencial aí para vários outros projetos crescerem. Mas, lembrando, é sempre bom entender também com que a gente está medindo esse tamanho de Bitcoin. Parece muito aí ter um market cap de Bitcoin de quase 3, né, 2,5 na verdade aqui, trilhões, mas se compara com o market cap de outros ativos, isso acaba não sendo quase nada. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui do ouro, que está na casa de uns 14, agora subiu muito, né? Talvez até ultrapassou aí 15, 16 trilhões, eu tinha visto algumas métricas que estavam nesse patamar. Então 16 trilhões frente a 2 do Bitcoin, a gente tem uma desproporção muito grande para uma das reservas aí mais utilizadas no mundo, né, que é o ouro. Dizem que a segunda agora está sendo o Bitcoin cada vez mais. Então é um parâmetro que é legal da gente comparar. 2 trilhões é muito perante a Bolsa Brasileira, absurdamente grande, mas perante o ouro, né, alguns outros ativos ainda não. Então a gente tem potencial de crescimento também no Bitcoin por conta disso. Tá? Então voltando lá, vocês podem clicar aqui no Market Cap, tem várias outras informações na lateral esquerda, e a gente pode ver aqui as principais empresas que compram Bitcoin, né, as Bitcoin Treasuries, inclusive a principal strategy, né, eu falo, até no outro vídeo do Bitcoin eu mostro ali como é que está sendo a evolução do volume de Bitcoins da MicroStrategy, né, que agora é só Strategy. E a gente tem aqui, bem interessante, já aparece a Orange BTC, primeira empresa voltada à tesouraria de cripto do Brasil, listada na Bolsa Brasileira, tá? Bem recente, ó, já está aqui entre as 30 principais empresas que estão comprando Bitcoin, 3.600 Bitcoin, olha só, começou bem forte mesmo. Maioria aqui ainda nos Estados Unidos, né? Mas é legal a gente acompanhar isso daqui. Número de total de criptoativos, então tem aqui 25 milhões, a gente vê as principais redes, então Solana, crescimento muito forte nos últimos tempos, né? A Base também tem crescido agora um pouquinho, como a BSC diminuiu, enfim, e a Ethereum também diminuiu bastante desde de outubro aqui de 24, mas a gente tem gráficos aqui que vão bem antes disso, tá? A Ethereum era majoritária lá no começo, e aí a gente foi tendo vários outros blockchains, protocolos entrando aí e ajudando esse crescimento também de quantidade de criptoativos dia após dia, tá? Acho que esse aqui são as principais informações aqui. A dominância do Bitcoin também você pode ver graficamente, né? Também em relação a algum certo período, como ela cai, depois ela volta. Tem um indicador de medo e ganância aqui da CoinMarketCap. Eu utilizo um outro, eu até mostrei lá no vídeo da análise do Bitcoin um outro site, mas é muito semelhante, tá? Se a gente pegar aqui vai estar bem próximo aí a esse patamar, a esse número aqui. A gente teve um ciclo ali ruim, né, nessa sexta, nesse final de semana aí que passou, então a gente começou a ter um pouquinho mais de medo no mercado, por conta de algumas lambanças, notícias principalmente. Beleza? Então acho que isso aqui são os dados que é legal da gente começar a entender, a acompanhar. E outro ponto muito importante, fora esse top aqui, principais criptoativos, é as exchanges. Eu uso muito isso daqui. Quais são as principais, as maiores exchanges aí em relação a vários fatores, né? A gente tem aqui uma classificação, né? Você pode também ficar fazendo vários filtros, mas temos aí tanto as centralizadas, né, como também as descentralizadas. A gente tem também as principais aí como a Uniswap, a Pancake, a Meteor, enfim, vários protocolos aqui que a gente pode utilizar e entender como é que está sendo o movimento dentro deles. Mas aqui é legal da gente perceber e até fugir de algumas frias, né, quando aparece uma outra exchange. Poxa, essa exchange está listada lá no CoinMarketCap, deixa eu dar uma olhada, né?
qual que é o volume, qual que é a posição dela aqui nesse ranking. Então é legal da gente entender como é que está situada essa corretora que você vai eventualmente abrir conta, tá? E ter também essa mitigação de riscos, eu gosto muito de fazer isso. Não tem problema você ter dinheiro na corretora, como muitos falam, né? Óbvio, chega um patamar que você tem que também ter a autocustódia, mas se você tiver em corretoras, sempre preste atenção como mitigar esse risco. Não adianta ter tudo só em uma. Então tenha uma certa mitigação de risco tendo várias contas em 3, 4 corretoras, dependendo do volume que você negocia. É aí que você consegue também se proteger um pouco mais, porque a gente já teve casos de corretores que estavam aqui no segundo lugar, na segunda maior posição, segunda maior corretora do mundo, que veio a ruir, né? Faliu e deixou bastante gente na mão. Estão conseguindo reaver parte do saldo somente agora, depois de um bom tempo. Então não é garantia só porque está aqui, né, que está seguro. Realmente tem que ter essa mitigação de riscos, fazendo autocustódia, tendo em várias corretoras, tendo até no mercado tradicional, né? Porque não? Eu vou trazer também aqui, eu acabo sempre falando muito isso, né? Você também pode ter cripto no mercado tradicional, via veículos do mercado tradicional. Por que não? Né? Tem muita gente que vai ficar por aí. Não tem como. Tem muitas barreiras para a gente vir também para a forma criptonativa de fazer autocustódia. Então, muita atenção nisso daqui também. Gosto bastante. Mais do que isso, voltando aqui na parte de cripto ativos, né? Se você, por exemplo, quer operar aqui com Dogecoin, né? É uma meme coin que é bem grande, né? Você vê aqui que o market cap dela é 32 bilhões de dólares, é bastante coisa. Poxa, onde que ela é negociada? Você pode ver aqui onde Dogecoin tem mercado aberto. Então, você pode ver todas, você pode filtrar também. Quero só corretoras centralizadas. Tem na Binance, tem na Bybit, inclusive na Binance tem 2 pares, né, de dólar aqui. Tem na Coinbase, tem na OKX, nas principais. Quais DEX, né? Poxa, tem na Pancake, tem na Uniswap V3, legal. Então você consegue comprar em vários lugares. Isso é muito útil, eu uso bastante. Então tem alguns protocolos que a gente não tem em tantas corretoras centralizadas, né? Você vai ver aqui, por exemplo, ó, a própria Manto aqui não tem na Binance, né? Só em algumas outras centralizadas ou nas descentralizadas. Então é bem legal isso aqui, acho que é a ferramenta que eu mais utilizo para ver onde é negociado certo tipo de criptoativo. Tem alguns bem recentes, aí, bem novos, que a gente não sabe muito bem onde comprar. Vem aqui, encontra ele, provavelmente ele vai estar listado, se não tiver já é bem complicado. Então eu vou dar um exemplo ruim aqui, mas a World Liberty aqui, né, que é a da família Trump, né, tá bem em voga aí ultimamente, agora corrigiu bastante desde quando começou, mas já está listada nas principais exchanges, né, principais corretoras de cripto. E é bem estranho, tá? Porque não é muito fácil de listar assim. Deve algum valor aqui monetário para listar tão rápido assim. As próprias meme coins do Trump, da Melania, foram listadas muito rápido nas corretoras centralizadas. Achei bem complicado e ruim esse movimento, mas enfim. Você consegue ver onde é que ela está sendo negociada e onde você consegue comprá-la, ok? Bom, outras informações aqui você consegue ver graficamente como tem andado o criptoativo no último ano, e aí ele já atualiza aqui o percentual no último mês, né? Tem corrigido um pouquinho, nos últimos 7 dias, no último dia, enfim, você pode ver várias janelas desde quando começou, ou até ajustar aqui a barra, né? Poxa, desde aqui de 2022, né? Poxa, como que tem sido o movimento. E aqui as informações do lado esquerdo, super importante também. A gente consegue ver não só o market cap, mas o volume das últimas 24 horas, né, o total do supply aqui. Esse é bem legal para meme coins, né, que a gente vê aqui qual a quantidade que foi emitida desse criptoativo. Tem muita gente, vai a $1, né, tá 10 centavos agora, vai a $1. Multiplica a quantidade que está de supply, né, ou seja, emitida aqui, vezes $1 para você ver o tamanho que tem que ser o mercado. Às vezes é um mercado maior do que o Bitcoin. É impossível hoje isso acontecer, não sei no futuro, mas é muito difícil disso acontecer, até porque existem inúmeras meme coins, então muito cuidado com isso. Isso aqui é muito importante, mas eu diria que o market cap é o principal, né? Porque é isso que também te traz a liquidez das trocas. Você está num ativo ali que acabou de ser criado
e o market cap é algumas centenas de dólares, e milhares de dólares, isso é muito baixo, muito baixo. A gente tem que ter pelo menos ali alguns milhões, né, até bilhões seria melhor ainda, né? Trilhões vai ser mais difícil, basicamente só o Bitcoin, mas prestem muita atenção nisso, tá? Market cap, total supply também, acho que isso aqui é importante. E o volume, por que não? O volume também é a tal da liquidez, só que aqui, no caso, diária, né? Nas últimas 24 horas. Então é isso, as informações principais que eu utilizo é esse quadrinho aqui da esquerda, é isso daqui dos mercados e também, se você quiser entender o que é o projeto, sempre tem uma about aqui no final, né, que é o sobre o criptativo, tem bastante informação legal também, tá? Inclusive aqui tem o site do projeto, o white paper com as informações do protocolo, também tem informações ricas aqui abaixo desse quadro de resumo de informações. Poxa, Felipe, achei muito complexo, muita informação, me perdi. Com o tempo você vai se encontrando no site, acho que é questão de utilizá-lo. Vamos lá, tem o lúdico, né? Então, tem muita gente que brinca muito com esse site, o Crypto Bubbles, que são essas bolhas, né, que mostram o tamanho de vários parâmetros, né? Então, você pode ver aqui como é que está sendo o movimento no dia, né? Qual é a criptoativo que está mais subindo hoje, né? A Syntax. Aí, poxa, aqui está caindo. Como que está o meu criptoativo preferido aqui, né? Vamos procurar o Bitcoin, clica aqui no Bitcoin, poxa, 1.3 só. E aí tem aqui como é que está na semana, no mês, no ano, né? Todas essas informações bem bacanas. E a gente tem também aqui semanal, mensal, anual, para você ver em formato de bolhas aqui, né? Bem sugestivo. E esse aqui também é bem bacana, capitalização de mercado. Você consegue ver a dominância do Bitcoin mais uma vez, né? Naqueles quase 4 lá, 2 e pouco aqui só do Bitcoin, depois do Ethereum, da Ripple, enfim, dos dólares tokenizados, Solana, Tron. E aí você pode também personalizar. Então aqui, poxa, por desempenho, por posição, por, enfim, volume nas últimas 24 horas, bastante informação que você pode acabar personalizando, tá? Tanto aqui quanto na questão aqui do desempenho, tá? Então, bem legal isso daqui. É mais lúdico para quem gosta de, né, visual aí mais bonito, mas também é um site que eu já usei muito, tem muita gente que usa ainda também. Mas é isso, espero que você tenha gostado, que eu tenha agregado informação. E se você gostou, clica aqui no like, compartilha e comece a utilizar. Acho que é só utilizando que você vai aprendendo e vai se habituando ali no dia a dia a navegar também, tá bom? Grande abraço, te vejo aí no próximo vídeo.